A riqueza não é apenas uma possibilidade distante. Ela representa o destino reservado para aqueles que tomam a decisão transformadora de modificar completamente sua trajetória. O fato de estar assistindo a este conteúdo neste exato momento não aconteceu por mero acaso ou coincidência. Existe uma voz interior silenciosa que já compreende a verdade. Chegou o momento de quebrar definitivamente as antigas correntes que te mantêm limitado e começar a vibrar em uma nova frequência, a frequência da verdadeira abundância material e espiritual. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação. É apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Este material vai entregar em suas mãos as ferramentas secretas que a maioria das pessoas nunca teve acesso, mas que indivíduos milionários utilizam religiosamente no seu cotidiano sem jamais falhar. Prepare sua mente para um processo de desbloqueio profundo, onde você acessará códigos ancestrais de prosperidade e iniciará uma metamorfose que nasce no seu interior e, posteriormente, se manifesta no mundo externo. Aquilo que você está prestes a absorver possui o potencial de girar completamente a chave da sua situação financeira. Aqueles que negligenciam essas informações desperdiçam 3 recursos preciosos: tempo valioso, recursos monetários e seu próprio destino. Portanto, inspire profundamente o ar, pois sua caminhada em direção à fortuna está começando neste exato instante. Dentro do seu ser reside uma energia muito mais poderosa do que você consegue compreender com a mente racional. No momento em que sua consciência entra em sintonia perfeita com a visão que o Criador estabeleceu para a sua trajetória, absolutamente tudo começa a se modificar profundamente. Os caminhos se organizam, o fluxo energético se restabelece e aquilo que anteriormente parecia completamente impossível passa a se manifestar com naturalidade, sem esforço excessivo, pois agora você caminha em direção àquilo que é legitimamente seu por herança divina. Caso algum elemento tente desviar sua concentração do foco principal, mantenha-se consciente de que distrações são desvios estrategicamente disfarçados. Tudo aquilo que afasta sua consciência daquilo que verdadeiramente possui relevância também te distancia do destino que te pertence por direito. Faça escolhas conscientes sobre onde você direciona sua preciosa atenção. Cada pensamento individual, cada clique digital, cada conversa que você mantém, tudo isso está construindo ativamente a sua vibração energética.
E é precisamente essa vibração que determina se a prosperidade vai se aproximar da sua vida ou se afastar dela. Não sacrifique o seu futuro promissor em troca de satisfações momentâneas e imediatas. Nutra-se daquilo que eleva sua frequência energética, que alimenta positivamente seu espírito, que te aproxima da sua essência verdadeira e do seu propósito maior. Algumas pessoas ao seu redor vão questionar você, outras chegarão ao ponto de zombar das suas escolhas, mas absolutamente nenhuma dessas opiniões alheias paga suas obrigações financeiras ou materializa seus sonhos mais profundos. Você não precisa convencer pessoa alguma sobre suas decisões. Simplesmente viva sua verdade com tamanha intensidade que os próprios resultados se tornem testemunhas eloquentes da sua vitória. E esses frutos irão se manifestar de forma inegável. Irão repercutir amplamente, porque quando a prosperidade genuína chega à vida de alguém, ela jamais passa despercebida. Ela produz um som inconfundível. E não existe melodia mais emocionante do que aquela da conquista após inúmeras batalhas travadas em absoluto silêncio. Continue avançando com determinação, mesmo que os aplausos não cheguem imediatamente. Eles virão no momento certo, mas o reconhecimento mais valioso é aquele que brota do seu interior, a voz da sua própria alma afirmando com firmeza inabalável: eu consegui realizar. E quando os resultados tangíveis começarem a surgir, porque eles inevitavelmente vão surgir, permita-se comemorar com alegria genuína. Valorize profundamente cada vitória, cada porta que se abre, cada degrau conquistado na escalada. A gratidão representa o combustível essencial que mantém girando o ciclo virtuoso da abundância. Quanto mais você reconhece conscientemente o bem presente na sua vida, mais ele se expande exponencialmente. Não caia na armadilha perigosa de considerar comum aquilo que já representa uma vitória significativa. Honre profundamente cada etapa da sua jornada transformadora. O extraordinário se manifesta nas pequenas coisas do cotidiano. É na simplicidade que a verdadeira riqueza é construída tijolo por tijolo. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu sou próspero, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu sou próspero, e sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. Não é necessário correr desesperadamente. O segredo está em persistir com constância. A riqueza que se constrói com consistência cria raízes extremamente profundas. E tudo aquilo que possui raízes firmes e bem estabelecidas resiste às tempestades mais violentas. O seu progresso se torna inevitável quando você faz a escolha consciente de não desistir jamais. Mesmo que hoje tudo ao seu redor pareça árido e seco, mantenha a fé viva. As sementes que você plantou através de atitudes corajosas, pensamentos renovados e orações silenciosas já estão germinando sob a terra. O divino observou cada ato seu e ele retribui com generosidade. O céu inteiro se movimenta quando um filho decide viver com autenticidade absoluta. Você nasceu para experimentar uma existência leve, próspera e completamente repleta de propósito significativo. Não aceite viver apenas para sobreviver miseravelmente. É tempo de viver com plenitude absoluta. Não se conforme com menos do que foi prometido especificamente a você. As Escrituras Sagradas são absolutamente claras. O Senhor te concederá uma prosperidade extraordinária. E não se trata de uma riqueza qualquer ou superficial, mas de uma prosperidade que preenche completamente todas as
áreas da existência humana, onde a paz genuína no coração, saúde plena no corpo, sentido profundo nas ações e alegria transbordante nos relacionamentos. Essa é a verdadeira abundância integral e ela está completamente à sua disposição. Está pronta para ser vivida intensamente. Se você chegou até este ponto da leitura, é porque algo profundo foi despertado dentro do seu ser. Não ignore esse chamado poderoso. Declare com firmeza inabalável: eu aceitei meu lugar legítimo de riqueza. E não apenas declare com palavras vazias, assuma completamente, transforme sua postura física, seu tom de voz, a maneira como se olha no espelho. Você já não é mais a mesma pessoa que começou a leitura deste material. Algo dentro de você se moveu profundamente. E essa transformação não tem volta possível. Agora, siga em frente com fé sólida, ousadia calculada e determinação inabalável. O mundo precisa testemunhar o que acontece quando uma alma responde com um sim definitivo ao seu verdadeiro propósito existencial. Se você permaneceu até o final desta primeira parte, escreva nos comentários: eu fiquei até o fim. Isso me mostrará que você pertence àqueles que persistem com determinação, e eu vou deixar um coraçãozinho para reconhecer essa qualidade. A transformação genuína começa sempre de dentro para fora. Essa ordem não pode jamais ser invertida ou modificada. Você não atrai aquilo que simplesmente deseja superficialmente. Você atrai aquilo que já é em essência. E quando você se transforma em abundância, em pensamentos elevados, palavras poderosas e energia vibrante, a vida apenas reflete essa vibração de volta para você como um espelho perfeito. Vamos fortalecer ainda mais sua mentalidade voltada para a prosperidade? Registre nos comentários: o dinheiro flui para mim através de formas inesperadas e infinitas. Porque acreditar profundamente nisso representa o primeiro degrau para magnetizar a abundância. Quanto mais você afirma e reafirma essa verdade, mais sua mente se reprograma sistematicamente para o sucesso absoluto. Então, comente agora: o dinheiro flui para mim através de formas inesperadas e infinitas. E declare oficialmente sua conexão profunda com a riqueza universal. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoiar ativamente sua jornada transformadora. O mais fascinante de todo esse processo é que quanto mais alinhado você estiver energeticamente, mais portas se abrem sem esforço excessivo ou forçado. Pessoas certas aparecem no momento exato e perfeito. Oportunidades surgem como por encanto. Ideias brotam na sua mente com clareza absolutamente surpreendente. Aquilo que anteriormente parecia distante e inalcançável começa a se materializar concretamente diante dos seus olhos físicos. E então você percebe com absoluta clareza que não precisa controlar obsessivamente tudo. Basta seguir a energia correta e fluir com ela. Sua intuição se torna progressivamente mais clara e cristalina, e você aprende gradualmente a confiar nela completamente. Cada passo dado, mesmo os pequenos e aparentemente insignificantes, possui poder multiplicador exponencial. O que diferencia fundamentalmente quem vive na abundância plena de quem não vive, não é a quantidade bruta de recursos disponíveis, mas sim o nível de frequência energética em que escolhem conscientemente existir. Você pode iniciar esse processo transformador agora mesmo, neste exato instante. Olhe atentamente ao seu redor, respire profunda e lentamente e reconheça genuinamente tudo o que já existe em sua vida que merece ser celebrado com gratidão. O teto protetor sobre sua cabeça, o alimento nutritivo em sua mesa, o carinho genuíno das pessoas, até mesmo os desafios duros que forjaram seu caráter resiliente. Tudo isso é matéria-prima da verdadeira prosperidade integral.
Quando seus olhos se abrem para enxergar com clareza perfeita, você compreende profundamente que nunca esteve verdadeiramente sozinho. A abundância já está vindo constantemente em sua direção. Ela apenas espera pacientemente que você esteja completamente pronto para recebê-la sem bloqueios internos ou resistências inconscientes. Não existem atalhos mágicos genuínos, mas há definitivamente caminhos mais leves e suaves. E um deles é abandonar completamente a ideia equivocada de que prosperar é extremamente difícil. É apenas sorte ou é privilégio exclusivo de poucos. A frequência da riqueza não faz distinções ou discriminações. Ela apenas responde à sua sintonia energética. Quem está perfeitamente alinhado recebe abundantemente. E por mais simples que pareça à primeira vista, essa é uma verdade profundamente espiritual. É justamente essa simplicidade que confunde muitas pessoas, pois esperam fórmulas extremamente complicadas quando o segredo genuíno está na presença consciente. Está em viver o momento presente como se tudo o que deseja já tivesse se realizado completamente, porque em essência vibracional já se realizou. Tudo aquilo que você deseja com intensidade já existe em estado potencial quântico. Apenas aguarda o seu sim definitivo. Um sim que não se pronuncia apenas com palavras vazias, mas com ações concretas e consistentes. É acordar todos os dias, fazendo a escolha consciente de confiar no processo. É tratar com respeito profundo o dinheiro que já possui, mesmo que ainda seja aparentemente pouco. É abençoar genuinamente o sucesso alheio, em vez de invejar amargamente. É valorizar profundamente as conquistas, por menores que pareçam aos olhos externos. Ao agir consistentemente assim, você se transforma em um imã invisível e poderoso. Tudo que vibra na mesma frequência energética começa a gravitar naturalmente na sua direção, sem esforço forçado, sem pressa ansiosa, mas com uma precisão absolutamente divina. Não permita que a dúvida destrutiva apague esse movimento poderoso. A dúvida interrompe brutalmente o fluxo, destrói a ponte invisível entre o querer e o manifestar. A certeza inabalável, por outro lado, constrói solidamente. Então, faça a escolha consciente de viver com certeza absoluta. Caminhe com a cabeça erguida e orgulhosa, mesmo que o ambiente ao redor ainda não tenha mudado fisicamente. A maior parte da transformação genuína acontece nos bastidores invisíveis. O que os olhos físicos veem é apenas a camada superficial. A verdadeira mudança profunda ocorre no invisível, no campo energético sutil. E quanto mais você nutre conscientemente esse campo com sentimentos nobres e elevados, mais rápido o invisível se torna visível e tangível. Você não está apenas atraindo prosperidade passivamente. Você está se tornando prosperidade ativamente. Um campo magnético vivo de abundância, movido pela fé inabalável, guiado pela intenção clara e sustentado por uma gratidão profundamente sincera. Se você deseja contribuir financeiramente com este canal, clique no botão Valeu, localizado abaixo do vídeo, e doe o valor que sentir no coração. Pode ser R$2, 5 ou 10. Toda a ajuda é extremamente bem-vinda e retorna para você multiplicada exponencialmente. Vamos prosseguir. Quantas vezes você já experimentou a sensação de que era moralmente errado desejar mais da vida? Isso não é culpa sua de forma alguma. Fomos condicionados sistematicamente desde muito cedo por vozes travestidas de conselhos bem-intencionados, por frases repetidas mecanicamente sem reflexão profunda, por histórias transmitidas como se fossem verdades absolutas e inquestionáveis. Frases limitantes como dinheiro não traz felicidade genuína, pessoas ricas não entram no céu. Isso não é para gente como a gente.
Essas ideias deixaram marcas invisíveis profundas, moldando destrutivamente sua relação com o dinheiro e com o merecimento pessoal. E o mais curioso e preocupante é que, mesmo inconscientemente, essas crenças limitantes definem suas escolhas diárias e seus resultados finais. Romper definitivamente com elas não é rebeldia irresponsável. Muitas dessas crenças destrutivas foram ensinadas por pessoas que genuinamente nos amavam. Pais, avós, mestres, líderes religiosos, gente que queria sinceramente o nosso bem, mas também estavam presos nos mesmos ciclos viciosos. Perdoar essas raízes históricas não significa ignorar a dor que causaram. É reconhecer com maturidade que agora você tem a oportunidade preciosa de escrever uma história completamente nova. Imagine uma narrativa onde o dinheiro não ocupa o papel de vilão temido, mas sim de ferramenta sagrada e útil. Um enredo onde enriquecer não representa arrogância ou vaidade, mas sim compromisso com propósito maior. Um caminho onde você pode sonhar alto sem culpa, crescer sem medo, prosperar sem vergonha e compartilhar com generosidade genuína, sem carregar culpa destrutiva, sem temer julgamentos alheios, sem sentir vergonha por desejar legitimamente mais. A verdadeira prosperidade integral começa quando você compreende com clareza cristalina que não existe absolutamente nenhuma virtude real em viver limitado e escasso. A escassez não tem nada de nobre ou virtuoso, e o sofrimento constante não é um mestre confiável ou eficaz. Deus não te colocou neste mundo simplesmente para resistir até o fim dos dias, sobrevivendo miseravelmente com o mínimo possível. Ele te desenhou cuidadosamente para florescer abundantemente, e toda flor tem direito legítimo ao sol radiante, à água purificadora e ao espaço necessário. Cada parte do seu ser foi moldada especificamente para a expansão contínua, não para o encolhimento temeroso. Quando essa consciência desperta profundamente, algo acende intensamente dentro de você. Uma chama silenciosa, mas poderosa, começa a dizer: eu posso, eu mereço, eu fui criado especificamente para viver em plenitude absoluta. Então, de forma surpreendente e quase mágica, a vida começa a responder positivamente. As portas anteriormente trancadas lentamente se abrem. Caminhos que pareciam completamente inacessíveis começam a se revelar gradualmente. Não é o mundo lá fora que muda fundamentalmente. É você que se transforma profundamente por dentro. Aquilo que antes passava completamente despercebido se torna visível e óbvio. E não se trata de mágica superficial, e sim de percepção ampliada. As oportunidades sempre estiveram aí pacientemente, esperando apenas que você estivesse completamente pronto para enxergá-las com clareza. E estar pronto não significa ausência total de medo, é não permitir mais que o medo te governe completamente. Talvez ainda escute aquela voz antiga e familiar dizendo que mudar é perigoso, que é mais seguro permanecer confortavelmente na zona conhecida, mas agora você já compreende profundamente. Essa voz não é sua verdadeira essência. É apenas um eco distante do passado e você possui o poder total de silenciá-la definitivamente. Cada vez que escolhe agir corajosamente, apesar do medo presente, uma crença limitante é dissolvida permanentemente. Cada passo consciente em direção ao seu crescimento pessoal é um grito silencioso, mas poderoso de liberdade absoluta. A vida próspera que você deseja intensamente não é uma promessa distante e inalcançável. Ela se torna realidade concreta a partir do momento exato em que você decide reconfigurar completamente sua mente. Lá no fundo do seu ser, você já sabe exatamente o que precisa ser feito. Sente que sua existência tem um propósito maior e significativo, e esse propósito jamais será cumprido se você continuar se escondendo covardemente
atrás de desculpas que não te pertencem realmente. Tudo o que é necessário já está disponível. O talento, a força, a coragem, a capacidade. O que falta é apenas o passo inicial. E no momento em que você o dá com coragem, o caminho começa a surgir diante de você. Romper com crenças antigas é um processo contínuo e gradual. Não acontece em um piscar de olhos mágico, mas sim através de pequenas decisões diárias, novos olhares, reações diferentes, pensamentos conscientes. E quando menos espera, aquilo que antes te travava completamente já não tem mais domínio algum sobre você. Isso é verdadeira liberdade. E a liberdade interior genuína é a raiz da prosperidade exterior. Você não precisa escolher entre fé e riqueza, entre espiritualidade e sucesso, entre servir e prosperar. Tudo isso pode e deve coexistir harmoniosamente. Quanto mais você se expande, mais você pode abençoar outros. Quanto mais você recebe abundantemente, mais você pode repartir generosamente. A generosidade verdadeira vem da abundância, não da falta. Deus deseja intensamente te ver transbordando. Ele sabe que com o coração correto, você fará maravilhas com aquilo que receber. Toda vez que você escolhe prosperar conscientemente, você inspira outros a fazerem o mesmo. A sua transformação pessoal quebra correntes invisíveis que acorrentaram gerações inteiras. Sua liberdade conquistada se torna caminho para os que virão depois. Você se torna um marco histórico, um novo começo. E não existe herança mais poderosa do que essa. Mostrar com a vida prática que é possível, que é legítimo, que é divino prosperar abundantemente. Você é a ponte entre o que foi e o que pode ser. E essa ponte é construída solidamente com fé, verdade e coragem inabalável. Está apreciando este vídeo? Então, clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho dedicado. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Abrir-se genuinamente para o dinheiro é abrir-se para tudo o que ele representa simbolicamente. Segurança, oportunidades, tempo de qualidade, impacto positivo. Não se trata de acumular obsessivamente por acumular, mas de permitir que sua vida reflita o potencial para o qual foi criado. A prosperidade é uma maneira de honrar o presente sagrado da existência. É gratidão ativa por estar aqui, por poder evoluir, por ter a chance de viver com plenitude. Se ainda restam dúvidas, medos ou bloqueios dentro de você, quando o assunto é dinheiro, saiba que isso é completamente normal. Reconhecer honestamente é o primeiro passo da cura. O segundo é fazer uma escolha consciente por novos pensamentos, novas verdades, novos exemplos. E você pode começar agora mesmo. Diga para si mesmo com firmeza: estou pronto para prosperar abundantemente. Eu solto o velho completamente. Eu recebo o novo com alegria. Eu agradeço porque está escrito, porque está acessível, porque é meu por direito divino. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se nada te faltará, por que aceitar passivamente a escassez? Por que viver abaixo do que o céu já preparou meticulosamente para você? Hoje, você pode virar essa chave transformadora. Você pode começar a viver com prosperidade, propósito e paz. Não apenas por você, mas por todos que serão tocados profundamente pela sua transformação. Tudo começa com aquela decisão serena que nasce no fundo da alma e murmura suavemente: eu escolho mais. E esse mais não é sobre status superficial ou vaidade vazia. É sobre verdade. É sobre alinhar-se com quem você realmente é em essência. A manifestação da abundância genuína começa quando você para completamente de esperar que algo venha de fora e começa a declarar firmemente o que já é seu por essência espiritual. A palavra possui poder tremendo.
Mas quando essa palavra é carregada intensamente de fé, de intenção clara e de emoção verdadeira, ela se torna força criadora absoluta. Cada afirmação feita com convicção profunda abre caminhos no invisível, aproxima as possibilidades distantes e gera realidades concretas, mesmo antes de se tornarem visíveis aos olhos físicos limitados. Não é repetir frases mecanicamente sem sentir absolutamente nada. Tampouco esperar milagres grandiosos sem plantar sementes adequadas. A manifestação acontece de forma natural quando seus pensamentos, suas emoções e suas ações estão em harmonia perfeita. Quando essas três forças poderosas se alinham completamente, a criação se torna inevitável e a vida se ajusta automaticamente ao seu novo estado vibracional. Oportunidades antes distantes se tornam acessíveis e próximas. Pessoas certas cruzam seu caminho no momento exato, e tudo isso porque você teve coragem de afirmar com convicção: estou pronto. Pronto para viver plenamente, para receber abundantemente, para expandir constantemente. Essa prontidão não é uma ideia abstrata, é uma prática concreta e diária. Está nos seus hábitos cotidianos, nas suas escolhas conscientes, no modo como começa seu dia, no que você decide alimentar em sua mente, na maneira como enfrenta os desafios inevitáveis. Cada atitude cotidiana pode ser ponte sólida ou bloqueio destrutivo para a manifestação. Quando você age com intenção clara, até os gestos mais simples ganham significado profundo. Tomar um café vira conexão com o presente. Trabalhar se torna a expressão de missão divina. O silêncio se transforma em uma ferramenta poderosa de criação. Você pode iniciar essa mudança agora mesmo. Declare com autenticidade e convicção absolutas: estou preparado para receber toda a prosperidade que o universo e Deus têm reservada especialmente para mim. E sinta profundamente. Permita que essa frase toque seu íntimo. Note como sua respiração se aprofunda naturalmente, como o peito se abre, como uma energia nova e vibrante começa a fluir pelo seu corpo. É nesse estado de abertura total que a abundância começa a tomar forma concreta. E quanto mais você retorna conscientemente a esse estado elevado, mais ele se torna o seu novo lar energético, a sua base sólida, o seu centro criador poderoso. O universo não responde ao esforço desesperado sem direção clara. Ele responde à clareza da intenção. Quando você sabe com precisão o que quer, declara isso com verdade inabalável e se move com ações consistentes. O fluxo se ativa poderosamente. E esse fluxo é extremamente generoso. Ele entrega mais do que foi pedido, mais do que você sonhou. Porque agora você não está mais pedindo com medo paralisante. Está declarando com poder absoluto. E esse poder transforma pedidos em realidade concreta. A manifestação acontece na velocidade da sua certeza interior. A cada amanhecer, você recebe a oportunidade preciosa de se reconectar com a sua intenção mais elevada. Ao despertar, ao se olhar no espelho, ao começar uma nova tarefa, use esses instantes como portais sagrados para declarar aquilo que deseja profundamente, não como um sonho distante e inalcançável, mas como uma realidade viva, já em movimento em sua direção. Afirme com convicção inabalável: minha vida está em plena harmonia com a abundância universal. Eu sou próspero, sou guiado divinamente, sou abençoado constantemente. Quanto mais você verbaliza essas verdades, mais isso se torna parte integrante de você. Quanto mais sente essas palavras, mais suas ações se alinham naturalmente. E quando sentimento e ação caminham juntos em perfeita harmonia, o universo responde poderosamente. Não se apresse desnecessariamente. A manifestação genuína não acontece pela ansiedade destrutiva, mas pela constância firme. É como cultivar cuidadosamente uma árvore frutífera.
Você planta a semente, rega regularmente, protege com cuidado, confia no processo. Não precisa desenterrar a semente todos os dias para ver se está crescendo adequadamente. Você sabe que está. E essa confiança tranquila é o alimento mais poderoso para o florescimento. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Muitos desistem prematuramente antes de ver os frutos maduros, mas aqueles que continuam persistentemente com fé no coração colhem com abundância extraordinária. A verdadeira riqueza duradoura pertence aos persistentes na alma. Dentro de você já existe um lugar interior que compreende perfeitamente como cocriar. Um espaço interno que reconhece os sinais divinos, que sente a direção correta, que entende a linguagem do sagrado. Quando você se conecta profundamente com esse ponto interior, o medo desaparece completamente, a dúvida perde força. Só resta clareza absoluta, clareza de que você é parte ativa na criação da sua própria realidade. Não é apenas espectador passivo, é autor principal. Cada pensamento que você tem escreve uma nova linha, cada atitude, uma nova cena. E viver com intenção clara é assumir a responsabilidade total pelo desfecho dessa história. Nos momentos em que a dúvida surgir inevitavelmente, quando parecer que as coisas estão lentas ou confusas, volte à origem. Lembre-se de quem te chamou para esse caminho. Lembre-se que você carrega uma herança de promessas eternas, que a abundância já foi liberada do alto, que as comportas celestiais estão prontas para se abrir. Tudo o que precisa ser feito é apresentar sua fé, seu dízimo de esperança, sua oferta de coragem. O restante, Deus realiza com generosidade transbordante, pois está escrito nas Escrituras Sagradas: Ele derramará bênçãos em tal medida que será impossível contê-las. Você nunca esteve verdadeiramente sozinho nesse processo transformador. Cada palavra que você pronuncia, cada intenção que você mantém firme, cada passo dado em direção à luz é acolhido e fortalecido por forças invisíveis que transcendem a lógica humana limitada. Essas forças se movem pela fé inabalável. Por isso, continue persistentemente. Declare, haja, confie. O que você busca também está te procurando. E esse encontro é garantido para quem não desiste no meio do caminho. Agora, com coragem e fé, diga: eu estou pronto para receber toda a prosperidade que o universo e Deus prepararam especialmente para mim. Escreva isso nos comentários. Compartilhe com o mundo essa nova postura. Essa é sua semente poderosa. E eu deixarei um coração no seu comentário como confirmação de que você está pronto para florescer abundantemente. Já declarou? Então seguimos, porque o melhor ainda está por vir e o próximo capítulo começa agora mesmo. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais profundamente com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. A maioria das pessoas vive prisioneira de dois tempos inexistentes: o passado que já se foi definitivamente e o futuro que ainda não chegou. Nesse movimento constante entre memórias e expectativas, muitos perdem o único lugar onde existe poder real: o presente. A verdadeira mudança acontece quando você para de adiar, quando compreende que a chave da abundância não está em algo que virá, mas na forma como você se posiciona agora, neste exato momento. A colheita começa na semente plantada hoje, com as mãos que você tem, com os recursos disponíveis neste momento.
Quem é fiel no pouco prepara o coração para receber o muito. Não se trata de esperar ter mais para então organizar a vida financeira. A ordem é inversa. Quando você demonstra cuidado com o pouco que tem, o universo entende que pode confiar mais em suas mãos. Ao agir com responsabilidade, mesmo diante de limitações, você se torna digno de mais. O dinheiro aprecia direção, propósito e clareza. Ele evita o caos e se aproxima da ordem. E essa ordem começa quando você encara sua situação atual com honestidade, sem negação, sem culpa, mas com decisão firme de transformar. A mentalidade próspera não se constrói com grandes ações esporádicas, mas com pequenas escolhas conscientes, repetidas todos os dias. Está presente naquele momento em que você escolhe poupar, em vez de gastar por impulso. Está no hábito de anotar cada despesa para compreender para onde sua energia financeira está fluindo. Está na escolha de aprender sobre finanças ao invés de reclamar da escassez. Cada uma dessas atitudes é um tijolo. Com o tempo, essa construção se transforma em algo sólido, estável, seguro. A prosperidade verdadeira não nasce da velocidade, ela nasce da constância. E aqui está uma verdade que talvez nunca tenham te contado. O dinheiro não muda ninguém, ele apenas amplia o que a pessoa já é. Se agora com pouco você cultiva gratidão, ordem e consciência, quando tiver muito, essas virtudes crescerão com você. Mas se hoje há desorganização, ingratidão e desperdício, mais dinheiro apenas agravará esses problemas. Por isso, pare de esperar uma reviravolta externa. A virada começa com um gesto feito com alma, com verdade. A abundância respeita aqueles que a honram nos detalhes. Quando você agradece por um valor que entra na sua conta, mesmo que pequeno, quando celebra uma venda, um recebimento, um desconto, você está vibrando na frequência da riqueza. Não se trata apenas do valor, mas da forma como você o recebe. O universo responde à vibração da sua alma. Se sua alma vibra gratidão, mais motivos para agradecer são enviados até você. E frequentemente são nas pequenas coisas que os grandes milagres nascem. Comece a viver hoje como alguém próspero. Não significa ostentar nem viver além dos próprios recursos. Significa respeitar o que já possui. Organize sua vida financeira. Dê nome ao seu dinheiro. Escolha conscientemente quanto será destinado aos seus sonhos, aos compromissos, ao seu futuro. Cada valor, por menor que seja, passa a ter um papel sagrado quando tratado com consciência. E quando você mostra que sabe cuidar, o universo confia mais. Uma vida abundante nasce de decisões conscientes. Está naquele café preparado em casa ao invés de comprado fora. Na escolha de estudar, ao invés de gastar sem necessidade. Na recusa de se endividar só para manter uma aparência. Esses pequenos gestos constroem um alicerce sólido, e esse alicerce sustentará você quando a colheita chegar, porque ela virá, mas ela exige que o celeiro esteja pronto. Este é o tempo de preparação, de plantar com fé, de crescer por dentro, de alinhar-se com o céu. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Coloque Deus no centro de tudo, inclusive das suas decisões financeiras, não por medo de errar, mas por reconhecer que Ele é o dono de todas as coisas e que, ao alinhar sua vida com os princípios dele, tudo ao redor entra em ordem. Quando o coração está bem posicionado, as bênçãos fluem com naturalidade. E essas bênçãos não são apenas números em uma conta, elas são paz, discernimento, direção, oportunidades. Talvez hoje tudo ainda pareça pequeno,
Talvez sua conta bancária não reflita os seus sonhos, mas se você souber honrar este momento, se plantar com alegria, colherá com festa. A semente não revela o tamanho da árvore, mas carrega em si toda a sua potência. Assim também é sua vida. O presente contém todas as possibilidades. Jamais subestime o poder do início. Nada precisa mudar lá fora para que algo comece a mudar por dentro. A verdadeira transformação nasce de um pensamento renovado, de uma decisão firme, de um ato de coragem. E quando isso acontece, o agora se torna sagrado, porque é neste instante que Deus age. É agora que o universo se move. É agora que o invisível começa a se tornar visível. Tudo o que você deseja começa a tomar forma no momento em que você diz: estou pronto aqui e agora. Não adie sua prosperidade esperando pelo momento ideal. Faça deste momento o ideal através da sua atitude. Sinta a presença de Deus nos pequenos detalhes. E quando você estiver em sintonia com essa presença, tudo o mais virá. Não por desespero, nem por esforço humano, mas por conexão, porque está escrito: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas significa todas, inclusive aquelas que hoje parecem distantes demais. Então, respire fundo, olhe ao seu redor e reconheça a abundância que já existe. A vida, a força, o aprendizado, a chance de recomeçar. Tudo isso é riqueza. A partir de agora, cada decisão consciente será um passo em direção à sua liberdade. E essa liberdade começa hoje. Começa com você. Vamos continuar. Tudo que existe vibra em frequências específicas. Cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que você cultiva, cada emoção que você sente, emite uma frequência energética. O dinheiro, embora pareça físico e sólido, também vibra em frequência. Ele responde à energia que você emite constantemente. Quando você se posiciona como alguém digno de viver em paz e plenitude, quando sua mente se desprende da escassez e seus sentimentos deixam de resistir à prosperidade, o fluxo se abre naturalmente. E nesse momento, o dinheiro responde, não por mágica, mas por sintonia energética. Você não atrai aquilo que apenas deseja superficialmente. Você atrai aquilo com que vibra profundamente em seu ser. Muitas pessoas enxergam o dinheiro como um inimigo, como se desejar uma vida melhor fosse sinal de ganância ou falta de espiritualidade. Esse pensamento é um dos bloqueios mais sutis e poderosos que existem. Sempre que você se relaciona com o dinheiro através da culpa, você o afasta. Sempre que sente vergonha por almejar uma vida confortável, você se sabota. A energia do dinheiro não responde à condenação, ela responde à harmonia. Quanto mais você rejeita, mais ele se afasta. Mas quando é honrado com equilíbrio, respeito e propósito, ele retorna, fluindo com liberdade. Ser próspero não tem a ver com acumular obsessivamente, mas com permitir o fluxo natural. É como a água de um rio. Se bloqueada, perde a força, mas quando corre livre, nutre e transforma tudo por onde passa. Você não nasceu para viver limitado, contando moedas com medo do que virá. Dentro de você existe um código sagrado que conhece a paz financeira. Para ativá-lo, é necessário se permitir. Esse processo começa ao abandonar emoções que sabotam sua vibração. Medo, ressentimento, culpa. Tudo isso constrói barreiras invisíveis. Existe uma leveza que se manifesta quando você compreende que o dinheiro, no fundo, é apenas uma ferramenta. Ele amplia suas intenções, potencializa decisões. Nas mãos certas, o dinheiro transforma vidas, cria oportunidades, alivia cargas e abre portas. Ele não é o vilão. O problema não está na existência do dinheiro, mas no apego excessivo, na obsessão, na idolatria. O verdadeiro perigo não nasce da carteira cheia, mas do coração corrompido.
A verdadeira liberdade financeira acontece quando você compreende que o dinheiro deve ser dominado, não adorado, que ele deve te servir e não comandar sua vida. Quando você coloca o dinheiro em seu lugar correto, ele se torna aliado, não prisão. Um dos atos mais poderosos que você pode praticar é abençoar o sucesso dos outros. Parece simples, mas é profundamente transformador. Sempre que você vê alguém prosperar e, em vez de sentir inveja, sente inspiração, você muda sua frequência. Você entra em sintonia com a vibração da expansão e envia ao universo uma mensagem clara: estou pronto também. Cada vez que você celebra com sinceridade a vitória de outra pessoa, você desfaz bloqueios invisíveis que te separavam da sua própria prosperidade. A inveja fecha portas, a celebração abre portais. É comum encontrar pessoas que se dizem dispostas a prosperar, mas internamente vivem bloqueadas. Elas oram por abundância, mas sentem incômodo com quem já a alcançou. Pedem oportunidades, mas criticam quem as aproveita. Desejam crescer, mas alimentam ressentimentos por quem já subiu um degrau. Esse tipo de contradição interna é um dos maiores impedimentos para a manifestação da riqueza. Não basta desejar, é preciso estar em coerência. E essa coerência começa no coração, começa na forma como você enxerga o sucesso alheio, começa na pureza das suas intenções. Diante de alguém que alcançou aquilo que você ainda deseja, há sempre duas possibilidades: se fechar em comparação ou se abrir para a inspiração. A primeira te trava, a segunda te liberta. O segredo está em compreender que a abundância não é uma fatia limitada de bolo. Ela é como o brilho do sol. Quanto mais se espalha, mais ilumina. A conquista de alguém nunca diminui a sua. Pelo contrário, ao celebrar a vitória do outro, você convida a mesma vibração para entrar na sua vida. Seu relacionamento com o dinheiro reflete o relacionamento que você tem consigo mesmo. Quando você se sente digno, se respeita, se valoriza, o dinheiro reconhece. Ele se aproxima de quem sabe cuidar, de quem o recebe com responsabilidade, mas também com leveza. Não adianta apenas desejar prosperidade se no fundo você acredita que não merece ou se sentir desconfortável com a ideia de ter mais. O dinheiro é reflexo. Ele revela o nível da sua autoestima, da sua maturidade, da sua confiança no futuro. Libertar-se das crenças limitantes que envolvem o dinheiro é como retirar um véu dos olhos. De repente você percebe que havia espaço para mais, que estava sendo limitado por histórias que nem eram suas, mas que foram repetidas tantas vezes que você acabou aceitando como verdade. Agora é o momento de reprogramar, de criar novos diálogos internos, de enxergar o dinheiro com naturalidade, de entender que é possível sim ser espiritual e próspero, ser generoso e viver com conforto, ser humilde e ter abundância. Uma realidade não exclui a outra. E se em algum instante surgir aquela dúvida, será que é errado desejar mais? Lembre-se disso, não é o dinheiro que corrompe, é o apego doentio a ele. Não é a bênção que desvia o coração, é a obsessão. Quando o desejo de crescer está conectado a um propósito maior, quando sua intenção é viver com equilíbrio, ajudar, construir algo significativo, então você está no caminho certo. A prosperidade que chega nessas condições será bênção, não armadilha. Será resposta, não distração. Será fonte, não fim. O dinheiro, como energia, pode ser uma grande força a seu favor ou um peso que te arrasta. Tudo depende de onde você o coloca na sua vida. Quando está no bolso, ele serve, mas se sobe ao coração e assume o controle, ele escraviza. Por isso, mantenha sua essência, mantenha seu foco e jamais se esqueça. A energia que você emana é a energia que retorna. Se sua frequência vibra em respeito, gratidão e consciência com o dinheiro, ele encontrará caminhos para retornar até você com leveza, de forma contínua e até surpreendente. Isso não é apenas uma ideia, é um princípio espiritual e energético.
E quem vive em alinhamento com Ele experimenta prosperidade verdadeira em todas as áreas da vida. Vamos continuar. Nenhuma dívida tem poder para definir quem você é. Ela pode apertar, preocupar, tirar o sono, mas não tem autoridade sobre sua identidade. O que você enfrenta hoje é apenas uma fase, não uma sentença. E toda fase tem um fim. Mesmo as tempestades mais intensas passam. O que você precisa agora não é se culpar nem carregar vergonha. O que você precisa é decidir que essa realidade atual não vai te aprisionar, que esse momento difícil não será o seu destino fixo. Você não foi criado para viver afundado em dívidas, mas para sair delas fortalecido, renovado, com sabedoria e fé. A dívida pode até chegar à sua porta, mas ela não foi feita para morar aí para sempre. O que transforma esse cenário é a sua postura diante dele. E tudo começa com um gesto simples, mas corajoso. Encarar a realidade de frente e se recusar a permanecer como está. Organizar sua vida financeira pode parecer um desafio enorme, mas é uma das experiências mais libertadoras que você pode viver. Quando você começa a registrar cada centavo que entra e cada valor que sai, deixa de andar às cegas. É como acender a luz num quarto que estava em completa desordem. No início, a visão pode ser desconfortável, mas em pouco tempo você enxerga por onde começar a colocar as coisas no lugar. Não se trata de mágica, é clareza, e a clareza traz poder. Ao incluir suas finanças na oração, você convida a sabedoria divina para fazer parte de suas decisões. Você deixa de carregar esse peso sozinho e passa a caminhar com direção e propósito. Deus não deseja ver você preso a boletos. Ele deseja que você esteja livre para viver o chamado que Ele colocou sobre sua vida. A oração abre caminhos que os números não alcançam. A fé constrói passagens onde o medo só vê muros. Um pagamento pequeno pode parecer insignificante aos olhos do mundo, mas quando feito com fé e propósito, torna-se um ato de vitória. A cada conta quitada, declare com firmeza que está mais próximo da liberdade. Use palavras carregadas de intenção, porque palavras são sementes. Quando você afirma com convicção que está avançando, mesmo que o cenário ainda esteja apertado, o mundo invisível começa a se movimentar. A fé não espera que tudo mude para se manifestar. Ela transforma a realidade ao se manter constante. Um tijolo por vez, você vai reconstruindo sua base. Um passo por dia, você vai deixando o lugar onde está para trás. Não é necessário quitar tudo de uma só vez. O mais importante é não desistir. Um dos maiores erros em meio às dívidas é o desânimo. Cruzar os braços porque não pode resolver tudo de imediato é o que paralisa. Faça o que está ao seu alcance com o que você tem, onde você está. O universo se move a favor de quem se movimenta. Deus honra quem escolhe continuar. Às vezes, o simples ato de pagar uma parcela mínima já abre uma nova porta. Nunca subestime os pequenos gestos. Eles comunicam ao universo que você está comprometido com a sua virada. E há um ponto essencial que muita gente ignora. Sair do ciclo das dívidas não se resume ao dinheiro. É uma questão de mentalidade. É transformar a maneira como você enxerga os recursos. Se até agora você tratava o dinheiro como algo que vem para desaparecer, é hora de reprogramar essa visão. Comece a enxergá-lo como um recurso sagrado, digno de respeito e cuidado. Evite gastos impulsivos. Evite consumir apenas para preencher um vazio emocional. Cada vez que você diz não para uma compra por impulso, você está dizendo sim para o seu futuro. Cada escolha consciente é uma semente lançada na terra fértil da reconstrução. Não sinta vergonha de recomeçar do início. Recomeçar muitas vezes é a maior prova de força que alguém pode dar. Quem nunca errou com dinheiro? Quem nunca tomou decisões precipitadas ou caiu em armadilhas de parcelamentos? O importante não é o tropeço, mas o que se faz depois.
Levante-se, peça direção, reavalie seus planos, reestruture seus hábitos e, acima de tudo, acredite que você nasceu para viver em liberdade. Não aceite viver preso a um sistema que drena suas forças e apaga seus sonhos. O plano de Deus para sua vida inclui paz, abundância e equilíbrio, nunca tormento financeiro. Toda vez que você abrir sua carteira ou acessar sua conta bancária, libere palavras de bênção. Abençoe suas finanças. Agradeça pelo dinheiro que entra, mesmo que ainda pareça pouco. A gratidão é uma chave que destranca portas. Ela muda o seu foco. Em vez de olhar apenas para o que falta, você começa a perceber o que já está florescendo. Esse novo olhar transforma tudo. Quando o coração está cheio de esperança, as mãos voltam a construir. Ao orar por sabedoria financeira, Deus pode te surpreender com ideias criativas, com conexões inesperadas, com caminhos que você nunca havia considerado. Muitas vezes, a resposta que você espera não está em receber mais, mas em usar melhor o que já tem. Outras vezes, a solução está em talentos escondidos, habilidades adormecidas, dons que podem se tornar fontes de renda. Esteja atento aos sinais. Ouça sua intuição. Dê atenção às ideias que surgem durante a oração. Não descarte nada. A resposta que você precisa pode estar num detalhe que ainda não foi notado. E nunca se esqueça, há uma promessa para os justos. As Escrituras dizem que aquele que caminha com integridade não apenas quita o que deve, mas ainda se torna canal de bênçãos para outros. Isso é extraordinário. Significa que a sua jornada não termina no pagamento das dívidas. Ela te leva a um novo território, onde você se transforma em resposta para outras vidas. Você não está apenas pagando contas. Você está quebrando ciclos de escassez que atravessaram gerações. Está mostrando com seu exemplo que é possível se reerguer, que é possível vencer o medo, a falta, o desequilíbrio, que ainda dá tempo de construir algo novo mesmo depois de ter perdido tanto. Se esse conteúdo tocou o seu coração e você sente que deseja expressar sua gratidão, você pode apoiar este canal clicando no botão Valeu abaixo. Contribua com o valor que sentir no coração. Pode ser 2, 5 ou 10 reais. Toda a doação volta para você multiplicada, porque a generosidade é uma das sementes mais férteis que existem. Cada ajuda fortalece esta corrente de transformação. Vamos seguir. Entre todas as forças capazes de mudar uma vida, poucas são tão potentes quanto a gratidão sentida com sinceridade. Não aquela que é dita automaticamente como um ritual vazio, mas aquela que nasce do coração, mesmo em meio à escassez. Gratidão não é sobre ter tudo resolvido, é sobre reconhecer a fagulha de milagre escondida em cada detalhe. E quando essa fagulha é percebida, ela cresce. A vida se abre diante de quem valoriza até as pequenas porções da provisão divina. O dinheiro, como outras bênçãos, encontra morada em lugares onde é bem-vindo. Ele se aproxima de corações que sabem agradecer, mesmo por aquilo que ainda parece pouco. Cada entrada, por menor que seja, se torna um sinal claro de que há mais a caminho. É impressionante como muitas vezes passamos o dia reclamando do que ainda não temos, esquecendo de observar tudo o que já possuímos. Coisas simples, como ter alimento, eletricidade, um celular funcionando, que para outros seriam verdadeiros milagres, tornam-se invisíveis quando o olhar está viciado na falta. Uma mente treinada na escassez só percebe o que está ausente. Uma mente moldada pela gratidão encontra riqueza até nos gestos mais simples. Isso não é ilusão, é sabedoria. Quem vê beleza no pouco está abrindo espaço para o muito. Quem reconhece a mão de Deus nas pequenas bênçãos está preparando o caminho para milagres grandiosos. Manter um diário de gratidão financeira é um hábito incrivelmente poderoso. Embora subestimado, ele cria uma conexão profunda com a abundância. Escrever à mão, com intenção,
Tudo o que te fez sentir abençoado durante o dia fortalece sua ligação com o fluxo da prosperidade. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser uma moeda achada no chão, um desconto inesperado, uma ideia criativa, um presente ou uma conta paga em paz. Cada uma dessas experiências é um tijolo colocado na construção de uma nova mentalidade. E ao escrever, você ancora essa vibração no universo. Você diz, eu percebi, eu honro, eu agradeço. Pessoas gratas não esperam tudo mudar para começar a sorrir. Elas escolhem sorrir agora porque entendem que agradecer não depende de circunstâncias perfeitas, mas de um olhar desperto. Esse olhar transforma o comum em algo extraordinário. Não se trata de negar as dificuldades, mas de escolher conscientemente onde colocar seu foco. Você pode viver dias difíceis e, ainda assim, encontrar motivos para agradecer. Às vezes é apenas o fato de estar respirando, de ainda ter forças para continuar tentando. Ter alguém ao seu lado já é motivo de gratidão. Agradecer não é ignorar a dor, mas sim acolhê-la e, ao mesmo tempo, ampliar a visão para além dela. Tudo aquilo que você valoriza tende a crescer, e isso também vale para o dinheiro. Quando você trata seus recursos com reverência, quando cuida do que tem e agradece antes mesmo de utilizar, está sinalizando ao universo que está pronto para receber mais. Talvez você já tenha notado como algumas pessoas parecem viver cercadas por oportunidades. Elas cultivam vibração, onde a base é a gratidão. Em vez de reclamar do que falta, elas celebram o que chega, e quanto mais comemoram, mais recebem. A gratidão funciona como um ímã. Quanto mais genuína ela for, mais bênçãos ela atrai. Pode parecer algo simples demais, mas experimente. Reserve um caderno apenas para isso. E antes de dormir, escreva pelo menos 3 motivos de gratidão pelo dia vivido. Mesmo nos dias mais desafiadores, escreva. No início pode parecer repetitivo, mas com o tempo você perceberá que seu olhar está mudando. Coisas que antes passavam despercebidas começam a tocar o seu coração. Um pagamento feito no prazo, um café ofertado por alguém, a mensagem de um cliente satisfeito, uma intuição que evitou um gasto desnecessário. Tudo passa a ser motivo de louvor. E esse louvor gera uma energia tão poderosa que começa a transbordar. A gratidão cria transbordo. E há mais. Agradecer por aquilo que ainda não chegou é um dos atos de fé mais intensos que existem. Quando você diz obrigado antes de ver o resultado, está demonstrando confiança, está declarando, eu sei que está a caminho, eu sei que é só questão de tempo. Essa atitude move o céu. A gratidão antecipada é uma semente de fé lançada em terra fértil. É como preparar a casa para receber uma visita muito esperada. Esse tipo de postura destrava bloqueios, ativa conexões invisíveis, quebra resistências internas e te alinha ao fluxo da abundância. Por isso, mesmo que esteja difícil, mesmo que o dinheiro esteja curto, escolha agradecer. Agradeça pela sua capacidade de produzir valor. Agradeça pelas habilidades que carrega. Agradeça pelas ideias que surgem. Agradeça até pelas dificuldades financeiras, pois elas têm ensinado o que a fartura talvez não mostraria. Gratidão transforma até desertos em jardins férteis. Quando o coração se abre nesse nível de consciência, o fluxo universal não encontra mais barreiras, apenas passagem. Tudo começa com uma postura, e a postura de um coração grato é uma das mais potentes que alguém pode adotar. Quem vive nessa vibração percebe que até os desafios perdem força. Você segue em frente sabendo que algo maior está em movimento. E mesmo que a colheita ainda não tenha chegado, o solo está sendo preparado. E esse preparo é tão importante quanto o fruto. Você possui muito mais do que imagina. Dentro de você há riquezas que dinheiro algum pode comprar.
E quando você reconhece e honra isso diariamente, o dinheiro, como qualquer energia inteligente, passa a desejar fazer parte da sua jornada, porque ele encontra em você um espaço de gratidão, propósito e responsabilidade. É esse conjunto que atrai a prosperidade verdadeira. Toda promessa precisa ser sustentada por uma atitude. A fé, por mais poderosa que seja, se não estiver acompanhada por movimento, permanece como uma chama isolada dentro de um vidro. Existe, mas não aquece. A fé verdadeira anda, ela decide, ela se levanta, olha no espelho e diz: vamos tentar de novo. Ela não espera condições perfeitas, pois entende que a perfeição não é o ponto de partida, mas o resultado de um processo. Quando você age mesmo com medo, mesmo com incertezas, você está dizendo ao universo: eu acredito e vou provar com atitudes. Nada muda até que você mude. Isso exige sair do mundo das ideias e mergulhar na prática. É fácil permanecer nos planos, nos cadernos repletos de metas que ninguém mais vê. Difícil é transformar esses sonhos em metas com prazos, em ações concretas. Mas é nesse ponto que a fé começa a ganhar forma. Fé não é ausência de dificuldade, é ação constante mesmo no meio delas. É levantar cedo mesmo sem ter todas as respostas. É estudar mesmo quando tudo parece confuso. É reorganizar suas finanças, mesmo quando tudo se apresenta como um labirinto. Fé é agir no visível com os olhos voltados para o invisível. Muitas pessoas esperam por um sinal divino, sem perceber que o sinal já foi enviado há muito tempo. O que falta é a ação. Deus age com quem age. Ele abençoa os passos, não os pensamentos parados. Se você deseja prosperar, precisa fazer a sua parte com dedicação. Aprender a lidar com o dinheiro não é apenas um dever técnico, é uma demonstração de responsabilidade espiritual. Investir tempo para entender como administrar, como multiplicar o que ganha, como manter sua vida financeira em ordem. Tudo isso faz parte da sua jornada de fé. Se você ora por prosperidade, mas trata com descuido o pouco que tem, essa incoerência impede o fluxo de se manifestar. Existem decisões pequenas que, com o tempo, te conduzem a lugares extraordinários. Trocar uma hora de distração por uma leitura sobre educação financeira. Criar uma planilha e, pela primeira vez, colocar todos os gastos e entradas do mês. Cancelar aquilo que esgota seus recursos sem trazer retorno. Pedir ajuda quando perceber que não sabe por onde começar. Cada uma dessas atitudes é uma semente, e sementes bem cuidadas cedo ou tarde florescem. Nunca subestime o poder de atitudes simples feitas com intenção. A abundância raramente bate na porta de quem apenas espera. Ela procura quem já está em movimento, ainda que com pouco. Um currículo enviado, uma conversa iniciada, um projeto anotado, uma oração sincera acompanhada de ação. O mundo espiritual se movimenta ao redor de quem se recusa a ficar parado. Não se trata de velocidade, trata-se de constância. A colheita respeita o tempo do plantio, mas ela não aparece onde nada foi semeado. Plantar exige esforço, planejamento e firmeza. Agir com fé é estar disposto a corrigir a rota quando necessário. Às vezes, você percebe que a direção não está certa. Tudo bem, a fé que realmente transforma não é teimosa. Ela é sensível, ela ouve, ela observa, ela aprende, ela muda quando é necessário. Você não precisa permanecer onde já entendeu que não há mais vida, mas também não pode usar a dúvida como desculpa para parar de tentar. Seguir com humildade é muito mais nobre do que parar por orgulho. Há algo essencial que muitos esquecem. A prosperidade é consequência do alinhamento entre fé, ação e propósito. Trabalhar duro, sem conexão com o que realmente importa, esgota. Mas quando se age com sentido, até o cansaço tem valor. Quando você sabe o porquê das suas ações, os obstáculos perdem o poder. Você não se move apenas pelo dinheiro.
Você se move porque há um chamado queimando no seu interior. E é aí que a verdadeira prosperidade se manifesta, não apenas nos números, mas na paz, no contentamento e na sensação de estar vivendo algo maior. A coragem de começar tem poder para mudar tudo. Mesmo que o cenário ainda seja incerto, mesmo que você se sinta pequeno diante dos desafios, a decisão de se levantar e dar um passo já transforma sua energia, já te reposiciona. E nesse novo lugar, aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O universo não recompensa talentos adormecidos. O céu não responde à espera inerte, mas ao esforço comprometido, a entrega verdadeira e a caminhada sustentada por fé. Cada passo que você dá, movido por essa convicção interior, é como assinar um acordo com o divino. Eu faço minha parte e confio que o restante virá do alto. E não se engane, achando que precisa resolver tudo de uma vez. A fé não exige pressa, ela se movimenta em ritmos sagrados. Um passo hoje, um novo hábito amanhã, um curso este mês, uma escolha mais consciente na próxima compra, um sim dado à mudança. E é nesse caminhar que o extraordinário começa a acontecer. A vida passa a te responder. Aquelas oportunidades que você tanto pediu em oração não surgem por acaso, nem de repente. Elas sempre estiveram por perto. O que muda é que agora você tem olhos preparados para enxergá-las. Você passou a agir com fé, e cada atitude guiada por essa força invisível abre portas que palavras sozinhas jamais abririam. E quanto mais você caminha com coragem, mais o céu conspira a seu favor. Porque, como está escrito, o Senhor abençoará com abundância a obra das suas mãos. Mas suas mãos precisam estar em ação, seus pés firmes na jornada, sua mente aberta e seu coração cheio de coragem. Então vá, comece, dê o primeiro passo, porque Deus já está preparando o segundo. Receber, muitas vezes, é mais difícil do que pedir. Fomos ensinados a batalhar, a doar, a suportar, mas raramente fomos preparados para permitir que o bem nos alcance sem sofrimento. Muitos oram com fervor, declaram com convicção, trabalham com força, mas quando a resposta chega, hesitam. Ficam esperando a próxima batalha, como se apenas a dor validasse a vitória. Mas esse ciclo precisa ser quebrado. Receber também é espiritual, é abrir os braços e afirmar com coragem: sim, estou pronto, eu mereço. Se você não se sente assim, pare um instante e se pergunte por quê. Muitas vezes, a raiz do bloqueio está em antigas feridas. Palavras que machucaram, comparações injustas, críticas que foram absorvidas sem perceber. Isso, com o tempo, criou crenças equivocadas. A ideia de que você precisa provar algo constantemente, que a sorte não é para você, que o dinheiro é para os outros. Mas essas vozes não são suas. Foram plantadas, foram repetidas até parecerem verdades. E agora, com consciência, você tem poder para arrancá-las e plantar novas sementes. A verdade é que você é digno, que você pode sim viver uma vida plena, leve, abundante, sem culpa, sem medo, sem precisar se esconder. Quando você se enxerga como um canal legítimo para a prosperidade, tudo muda. O olhar muda, a forma de caminhar muda, a postura diante da vida se transforma. Não por orgulho, mas por convicção. Uma paz profunda toma conta de quem está alinhado com a fonte maior. Você não está sozinho nessa jornada. Aquilo que você pediu com sinceridade, aquilo que visualizou com fé, está sendo preparado nos bastidores do invisível. Mas para que isso tome forma, você precisa dizer sim. Um sim completo, inteiro, com o coração totalmente disposto a receber, sem se sabotar, sem duvidar no meio do processo. Muitas pessoas perdem o que pediram porque não sabem como lidar com a resposta. Pedem oportunidades, mas duvidam quando elas chegam. Sonham com novos começos, mas continuam agarradas a velhos padrões. Dizem querer abundância, mas recusam elogios.
rejeitam ajuda, desconfiam de tudo o que parece bom. Esse tipo de postura envia ao universo a mensagem errada, porque o universo entende sua vibração, não apenas suas palavras. A prática de receber começa antes do presente se materializar. Ela começa quando você decide se tornar alguém capaz de acolher o novo sem o medo de perder o que é antigo. Estar em estado de recepção não é ficar parado, é viver com os olhos despertos, o coração disponível, a alma pronta para perceber os sinais. É andar por aí com a certeza de que a qualquer momento pode acontecer. E quando acontecer, você não vai fugir. Você vai acolher, vai agradecer, vai desfrutar sem culpa. E esse desfrutar, esse louvor silencioso, alimenta o ciclo da abundância. Quanto mais você agradece, mais preparado se torna para receber. É como um rio, não prende o fluxo. Ele distribui, ele compartilha e, por isso, permanece cheio. Nunca diminua suas conquistas. Um pequeno avanço ainda é avanço. Mesmo que o caminho à frente seja longo, cada passo é valioso. Quando você desvaloriza o que já conquistou, você enfraquece sua fé. Mas ao celebrar as vitórias, por menores que pareçam, você prepara o solo para as maiores. Observe ao seu redor. Lembre de onde saiu. Veja o quanto já caminhou. Isso não é pouco. Isso é história sendo escrita com fé e coragem. E cada linha merece respeito. Se alguém tentar diminuir o que você já conquistou, sorria e continue. Só quem viveu os bastidores da sua luta sabe o peso de cada passo. A frase, "Eu recebo tudo o que Deus e o universo têm para mim", não é apenas um mantra bonito, é um código energético. Quando pronunciada com sinceridade, essa declaração começa a reprogramar a sua mente para não rejeitar o que é bom. Ela ensina o coração a se abrir diante das bênçãos e reforça em você a certeza: eu posso, eu mereço, eu recebo. Repita isso em voz alta. Diante do espelho, no trânsito, antes de dormir, transforme essa frase em uma chave, porque ela é. E quando os resultados começarem a se manifestar, não se assuste. Você que tem acompanhado o canal Doutor Fortuna sabe que ultimamente estamos comentando que nosso canal foi desmonetizado pelo YouTube. Isso significa que perdemos todas as fontes de renda que o canal tinha. O YouTube mudou as regras e, infelizmente, isso aconteceu. Por isso, neste momento, se você gosta do nosso trabalho e quer que o canal Doutor Fortuna continue no ar diariamente, ajude a mantê-lo com alguma doação via Pix. Essas doações são importantes para conseguirmos manter os editores e toda a equipe que trabalha diariamente para que o canal continue existindo. Não é obrigação, é algo voluntário. Obrigado por estar aqui, fique com Deus. O Pix vai estar no primeiro comentário. Apenas acolha. Se o dinheiro chegar, receba com sabedoria. Se uma nova proposta surgir, escute com atenção. Se uma solução inesperada aparecer, reconheça como resposta. Aquilo que você plantou com fé, aquilo que cultivou com persistência, aquilo que esperou com paciência, está germinando. E agora o seu papel é honrar essa colheita com presença. Você não nasceu para viver em falta. Você nasceu para expandir, para iluminar, para multiplicar o bem que carrega. E o dinheiro faz parte disso. Sim, ele é ferramenta, é ponte, é extensão da sua missão neste mundo. Quando o dízimo é citado nas Escrituras, especialmente em Malaquias, o foco não está apenas na porcentagem, está na confiança. É uma forma de dizer: eu sei de onde vem minha provisão, por isso devolvo com alegria. Essa escolha ativa um ciclo espiritual poderoso. As janelas do céu se abrem para aqueles que vivem de mãos abertas, abertas para doar, para acolher, para abençoar e também para receber. E quando essa janela se escancara, não é apenas dinheiro que chega. Vem junto sabedoria, clareza, estratégias, vem paz, vem direção, vem oportunidades, vem força para seguir mesmo quando a caminhada parecer longa. Se você chegou até este ponto, receba os parabéns com toda a verdade.
Você é extraordinário. Escreva nos comentários. Eu fiquei até o fim, para que eu saiba que você não faz parte da maioria, que você está decidido a construir uma vida próspera e vai conquistar muita riqueza. E para selar esse momento, deixarei um coraçãozinho no seu comentário, como sinal de que reconheço sua determinação. Agora, escolha um dos vídeos que está na tela e descubra como começar sua jornada rumo à riqueza a partir do zero. O seu caminho está apenas começando e ele será maravilhoso. Vamos seguir juntos.